O turismo sustentável é uma maneira de viajar e de descobrir um destino onde o respeito é a palavra-chave, onde respeitar a cultura, o meio ambiente, as pessoas, preservar as tradições, os recursos locais, os saberes e fazeres é fundamental para que esse turismo exista. E onde o protagonismo das comunidades estejam presentes. Então, as suas histórias de vidas, o seu contar mais uma história, seja protagonismo desse processo, desse encontro. A gente pode dizer que o turismo sustentável, ele está sustentado em 4 pilares principais. Ser economicamente viável, que diz respeito ao desenvolvimento local, à geração de emprego e renda, considerando e valorizando fornecedores, o território, os serviços locais e a produção do território. O ser socialmente justo, que significa a melhora da qualidade de vida da comunidade, contribuindo com as diversas áreas de políticas públicas e da vida, como educação, saúde, diversidade, atuação comunitária, enfim. Outro pilar importante é o ser culturalmente diverso, então, a valorização da identidade da cultura do local, por meio da preservação dessa cultura, dessas histórias, e, por fim, o ser ambientalmente responsável, que é aquele turismo que almeja reduzir os impactos ambientais da sua atividade e oferecer soluções compensatórias para conservar os recursos daquele território. Existem muitas experiências de turismo sustentável pelo Brasil e pelo mundo. E no caso do Brasil, essas experiências têm sido observado que essas experiências elas têm tido maior sucesso quando elas levam em consideração alguns direcionadores. O primeiro deles é o estabelecimento de vínculos afetivos baseados em empatia. O segundo, que essas experiências elas têm uma autenticidade, ou seja, elas não estejam a serviço do visitante, mas elas se mostrem como elas verdadeiramente são. O terceiro direcionador é uma formação de equipe e trabalho em rede. Então, quando essas experiências elas se articulam e formam uma rede local e para dentro do território e para além dele, elas têm maior chance de sucesso e continuidade. O quarto e quinto são que existe uma complementariedade entre a conservação da natureza e o desenvolvimento socioambiental. Então, levar em consideração a interdependência de toda a cadeia da vida e da produção da natureza por uma ação responsável em relação a esse meio ambiente. O quinto e último direcionador importante no sucesso das experiências tem sido olhar para o turismo não só como uma única via de geração de renda, mas uma via complementar no desenvolvimento local, no desenvolvimento dessa comunidade. Apesar aí da gente ter tido identificadas alguns direcionadores fundamentais para o sucesso das experiências, a gente também identifica situações e barreiras sistêmicas à continuidade e à existência dessas iniciativas de turismo sustentável no Brasil. Uma primeira barreira sistêmica é a visão predatória do mundo que ainda é predominante. Então, a gente ainda enxerga, observa a natureza sem o olhar da sustentabilidade. A gente continua tratando a natureza e as culturas, diferentes culturas, de forma predatória. Outra barreira que tem se mostrado necessária de ser superada é a escassez de recursos para apoiar essas iniciativas, o que dificulta a implementação desses projetos de longo prazo. Então, a gente vê a importância dos apoios sementes para essa iniciativa ela ser iniciada, mas, ao mesmo tempo, são necessários investimentos, recursos num longo prazo para que essas iniciativas tenham fôlego para se estruturarem e caminharem de forma independente. O terceiro elemento, que tem sido uma barreira sistêmica aí, tem sido a própria situação de desigualdade da infraestrutura. Então, existe aí uma falta de estrutura adequada
que atrapalha consideravelmente a prática do turismo sustentável. Elas vão desde transporte até saneamento básico e acesso a elementos que em tese nos parecem simples, como a internet e sinal de celular muitas vezes. E por fim, uma última barreira que eu gostaria de compartilhar aqui é a questão das próprias políticas públicas. Então a gente ainda tem a falta, a ausência da atuação do Estado, das políticas públicas, olhando para a importância do turismo sustentável e investindo, apoiando, desenvolvendo iniciativas com capacidade de ganhar escala, de atender e envolver mais pessoas no âmbito governamental. Todas essas ideias que eu compartilhei brevemente aqui com vocês, elas fazem parte de um mapeamento, de um estudo aí promovido pela Choca e pela CTG Brasil, junto com vários empreendedores sociais que atuam com o tema de turismo sustentável ou desenvolvem iniciativas no setor. Então, o meu primeiro convite, já que aqui foi muito brevemente explorado, é que vocês acessem esse conteúdo na sua integralidade para conhecerem mais não só as iniciativas, mas todos os olhares, saberes e fazeres que contribuíram para esse desenvolvimento desse estudo. O meu segundo convite é que a gente comece a observar o papel fundamental que a gente tem para procurar experiências de turismo sustentável quando a gente pensar em viajar. Então, o impacto dessas escolhas, elas são enormes. E, por fim, o meu terceiro e último convite é que a gente possa aí abrir os olhos dos nossos olhos e atuar aí como que o Bruno Latour nos chama de interruptores da globalização. Então, que a gente entenda que os nossos gestos conectados, eles têm a potência para suspender, uma globalização que não considera a sustentabilidade, que não olha para tudo isso que a gente conversou brevemente aqui nessa troca. Então é isso, o convite é para a gente ter o turismo sustentável como escolha e eu fico aqui. Muito obrigada, meu nome é Cláudia, sou gestora de projetos do IBEAC e convido vocês também a estarem com a gente, conhecerem o Acolhendo em Parelheiros.